Vocês vêm bater aqui, vai cuidar da sua vida. Não vem bater aqui não. Não vem bater não. O que será que aconteceu? Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Humilde, mas não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Esses profetas são bênção ou treva? Agenor Duque, Treva. Treva ao cubo. Anderson Silva, Treva. Leonardo Sale, Treva também. Dave Leonardo, Esse aí só prega o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Então é treva. Roberto Ruiz, De vaidade, ele entende, né? Treva total. Eliseu Rodrigues, Esse é bênção. André Fernandes, O cara da área VIP, né? Da igreja. Treva. Cláudio Duarte, Bênção, Pastora Nadir, O nosso meme da internet. Treva, eu acho que é treva. Bruno Leonardo, Esse aí é treva disfarçado de bênção. Treva. Tiago Brunet, Bênção, Paulo Júnior. Tem uma frase que diz: um grande homem reconhece seus erros e foi a público e pediu perdão, né? Por isso é bênção. Errou, mas reconheceu os erros, é bênção. Júnior Trovão, Bênção, manto. Vitória Souza, A irmã do iPhone. O irmão gosta de coca? Treva, treva. Camila Barros, Fogo puro, bênção. Pastor Oziel, Esse é abençoado, bênção demais. Miguel Oliveira, Deixar o príncipe das trevas por último na lista pra fechar com chave de ouro, né? Eu vou me abster de comentar sobre esse rapaz aí, mas pode botar o carimbo aí. Treva, treva, treva pura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Petrônio. Eu quero falar sobre 3 pastores muito importantes sobre a igreja e na igreja. Eu, como diácono e como crente há 50 anos, eu tive uma vida de estudo, estudei sobre comportamento pastorais, sobre comportamento de crentes e sobre espiritualidade. Observo alguns perfis de pastores narcisistas e que merecem atenção. É muito importante. Primeiro, né? O pastor narcisista tradicional é esse tipo de clássico. Esse tipo é o clássico. Com o tempo, vi muitos líderes que buscam aplausos e reconhecimento acima do serviço de Deus, se cercam de bajuladores e com o tempo deixam de ouvir o povo. E a minha vivência me ensinou que o caminho de Jesus nunca foi sobre a atenção própria. O que acontece? Eu já percebi pessoas, por exemplo, até pouco tempo aqui agora, a pessoa é pastor, aí quando você não concorda com alguma coisa, o que ele fala, assim, você é tido como um desviado, né? Uma pessoa que é rebelde, um bode. Ele não quer ouvir você, o que você tem a ouvir. Lógico que se você vai falar alguma coisa para o pastor, para o seu pastor, você tem que ter respaldo bíblico, tem que ter a ideologia de Cristo. E muitos pastores não entendem isso, eles querem ouvir bajuladores que estão em sua volta. Bajuladores são aquelas pessoas: tudo tá bom, tudo tá ótimo, esse é meu pastor, é assim mesmo, aceito tudo. Esse tipo de pessoas é muito perigoso. Esse tipo de pessoas é muito perigoso. E são pessoas que mais dão rasteira no próximo. E eu mais procuro derrubar o pastor. Porque ele não tem coragem de ir em frente, falar que seu pastor está errado, ou falou alguma coisa errada. Ele não tem essa coragem, mas por trás ele fala. Mas na frente do pastor ele é bajulador. Vocês vêm bater aqui, vai cuidar da sua vida. São pessoas que ele desvia o caráter de servidão como pastor para ser servido pelo povo. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O segundo tópico que eu quero falar, como a minha experiência é clara, já vi muitos pastores que usam o púlpito para obter vantagens materiais. Eles induzem o dízimo como obrigação, sem ensinar a responsabilidade da oração, como vi muitos pastores falar. Né? E eles usam o termo da Bíblia, usam as palavras bíblicas para explorar as pessoas, para arrancar das pessoas o dinheiro. Ele usa isso como disfarces, né? Isso é grave no Evangelho, isso é muito grave, porque muitos pegam um texto bíblico isolado para forçar as pessoas a darem dinheiro, forçar as pessoas a dar o que ele tem para a igreja, distorcendo todo o mecanismo do Evangelho, né? Distorce todo o sistema do Evangelho, impondo nas pessoas um evangelho de medo, impondo nas pessoas um evangelho, sabe, terrorizador, colocando medo nas pessoas. Se você não der isso para Deus, Deus vai te matar. Se você não der isso para Deus, Deus vai tirar o que você tem. Se você não der isso para Deus, Deus não vai te abençoar, não vai te curar, colocando medo sobre as pessoas. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Pessoas, usando o púlpito para impor sobre as pessoas. Esses são o segundo tópico de pastores que são problemáticos no púlpito. Eles não querem ouvir a razão, eles não querem ouvir, eles querem arrancar das pessoas aquilo que a pessoa não tem. Ele quer, sabe, quando põe medo na pessoa, a pessoa acaba tirando, não tem para dar para a igreja. Isso deixa de ser o evangelho de Cristo. As pessoas estão pegando o evangelho de Cristo e estão distorcendo para a sua própria razão, para o seu próprio ego. Isso fere muito o evangelho de Cristo. Quando eu me levantava e eu falava sobre isso, direto com o pastor,
não desrespeitosamente, mas respeitando a autoridade dele como pastor, eles não aceitam. São pastores que eles não querem ouvir razão, eles não querem ouvir o que você tem de ouvir. Eles querem falar. E muitos, como eu falei no vídeo anterior, muitos têm medo de pessoas que lêem Bíblia. Muitos pastores têm medo, né, de homens e de mulheres que leem a Bíblia. Eles não aceitam, eles não querem aceitar. Tem aquela pessoa, né, aquele terceiro, aquele pastor que é manipulador, né? Eles conseguem, sabe, tirar das pessoas, sabe, usando a técnica, né, do medo, né, manipulando, dobrando, né, a ideologia, né, de servidão, a ideologia de servir a igreja, né. Tem a diferença de você servir a Deus e você servir a igreja. Eles misturam. Isso é um termo já muito antigo. Isso já existiu, né? Estudei sobre religião, sobre igrejas antigas. No começo da igreja primitiva, que se originou na igreja católica, né, que é uma das igrejas cristãs mais antigas, né, do mundo, que é a católica, tinha aqueles padres, né? Aqueles padres que usavam a igreja para pôr medo nas pessoas, né? E isso é sobre outro assunto, que eu não vou falar sobre isso aí, mas realmente eles usavam, distorciam o conteúdo de Cristo e colocavam a igreja. Aquele que não temesse a igreja, ele estava desobedecendo a Deus, ele tinha que ser chicoteado, e tem muitos era morto, porque não obedecia à igreja. E quem desobedecia ao cardeal, quem desobedecia aos padres, estava desobedecendo direto a Deus. Então, muitas pessoas, no início do cristianismo, era morto, né, era preso por esse motivo, porque aquele que não beijava o anel, né, do servo do Senhor, ele era totalmente tirado da comunhão, ou até mesmo a vida das pessoas. Então, hoje em dia, você vê as pessoas manipulando, né, os crentes, colocando ideologias, né, sobre o púlpito, para arrancar bens, né, das pessoas, para tirar das pessoas aquilo que a pessoa não tem. É muito complicado isso. Dízimo é o que interessa, o resto não tem pressa. O evangélico é um bando de imbecis, idiotas alienados. Deu dízimo? Deu oferta? Viva a sua vida. Manipulados por um espertalhão que é um pastor. Muito isso, né? As pessoas colocam no medo. E eu fico doente quando eu via isso. Quando eu vejo, até hoje quando eu vejo isso, eu fico doente. Eu não gosto disso. Porque fere os princípios do evangelho, fere os princípios da igreja. E as pessoas hoje em dia, né, pega o púlpito, né, usa o púlpito como ele é o maioral, ele é o grandão, ele é o Deus da igreja ali, então ele... Vocês vêm bater aqui, vai cuidar da sua vida. Não vem bater aqui não. Não vem bater não. Pegar um texto isolado da Bíblia e impõe sobre as pessoas, e as pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não lê a Bíblia, acabam tendo medo, né, sobre uma ideologia. É por isso que muitas pessoas se desviam da igreja. Por isso que muitas pessoas se afastam da igreja, não se afastam de Deus, que os pastores confundem isso. A pessoa não ir para a igreja e desviar de Deus. São duas coisas diferentes. Eu posso me desviar da igreja e servir a Deus, né? Eu faço isso na minha vida. Eu desvio da igreja e acato a ordem de Deus, que é totalmente diferente. É melhor, me responde aí, é melhor você servir a Deus ou servir a igreja? Pode servir os dois. Eu posso servir a Deus e servir a igreja, mas eu prefiro servir a Deus. Aí o pessoal confunde servir a Deus. Para você, o que é servir a Deus? O que você pensa de servir a Deus? As pessoas, em geral, é ensinado a servir a Deus como? Quando o pastor pega a Bíblia, e hoje em dia tá aquela febre, né? Tá aquela febre. Se você não der o melhor para Deus, você não é abençoado. Se você não der o melhor para Deus, você não vai comprar o seu carro, comprar a sua casa. Isso que eles falam. Para quê? Para enganar as pessoas a contribuírem. Porque não é isso que vai te deixar melhor financeiramente. Não é isso. Eu posso falar com propriedade. Eu já vi na família minha, que são todas evangélicas, eu mesmo, por exemplo, eu já fiz muitos votos na igreja, muitas campanhas, e eu fui analisando que ele não funcionava. Quando você fala para uma pessoa, quando você não recebe, qual é a resposta do pastor, qual é a resposta do líder? Não chegou o seu tempo, e se Deus der, Deus sabe todas as coisas. Se der, você vai desviar do caminho do Senhor. São essas as respostas, não tem outra resposta para dar para você. Mas depois, com o tempo, eu estudando, analisei que não é isso, não é campanha. Não são campanha que você vai receber as bênçãos de Deus. Não é campanha. Mas é usando a tua fé própria, acreditando que você vai receber algo do Deus Altíssimo, que você vai receber algo de Deus, pela tua convicção que você tem com Deus. Isso é primordial na nossa vida. Tem aquele, né, o tópico também que é mais importante, que é o número 4, o pastor celebridade, né? Eu já vi ao longo dos anos pastores que tornam figura pública, né, fica lá grande, poderoso, né, usa a imagem para ser mais importante do que o evangelho, se acha melhor, mais importante que o evangelho. Você vê tantas figuras públicas por aí, tantos pastores novos, né, com a cabeça de atores, né, com a ideologia de ser atores. Eles buscam uma fama, né, buscam seguidores. Isso não é errado, mas quando você coloca isso na frente do propósito de um pastor, você está se desviando do propósito de Deus.
Você se desvia, porque o meu propósito, entendeu? Muitas vezes não é o propósito de Deus. E muitas vezes o meu propósito pode ser o propósito de Deus. Mas quando eu deixo o ego me tomar, eu mesmo tomar a minha rédea de mim mesmo, que eu quero fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, para colocar o meu ego no frente do evangelho, aí vem a derrota, vem a destruição. Você lembra de Saul? Saul é um exemplo de reis que começou a botar o ego na frente dele. Olha o que aconteceu com Saul. Esse é o problema. Então, tem respaldo bíblico por trás disso aí. Tem respaldo bíblico. Se eu colocar o meu na frente do evangelho, na frente de servir a Deus, nada vai dar certo. São os pastores de celebridade. Eles são verdadeiros discipulados do discreto, né? Focado em servir, mas não serve. Né? É complicado isso, né? O pastor inquestionável, esse é complicado também. O quinto, o pastor inquestionável, tem agora que eu conheci agora recente, é uma igreja aqui que eu estou aqui na Inglaterra, é desse tipo de pessoas. Quando ele fala errado, ele explica errado, está errado, e muitas vezes na reunião ele falava coisa errada, distorcendo a Bíblia. Eu não levantava a questão para não vergonhar a pessoa, que tem esse negócio. Eu respeito a pessoa como pastor. Da sua vida. Não vem bater aqui, não. Não vem bater, não. Respeito, mas quando tá eu e a pessoa, eu falo. E muitas vezes eles não gostam, porque eles são inquestionáveis. Ele quer impor a ideologia dele, mas não quer ouvir ninguém. Quer dizer, a única razão é a razão dele, a única sabedoria é a sabedoria dele. E quando alguém se levanta para mostrar o erro dele, você é rebelde, como eu já falei, você é ignorante, você é desviado, é desrespeitoso, porque você não está acatando a burrice da pessoa. Eu, com tantos anos da caminhada, já aprendi a valorizar a humildade. Eu aprendi a valorizar a minha humildade. Não porque muitas vezes o pastor é menos sábio que eu, às vezes a pessoa que é estúpido ou ignorante, eu não vou desrespeitar ele, eu deixo ele. Mas se em algum momento eu puder dar uma palavra de ajuda, de emocional, ou mostrar o erro, entendeu? Eu falo, com carinho, mas eu falo, entendeu? É sempre de pastores que se tornam inquestionáveis, né? Ele cria uma bolha perigosa, né? Nele mesmo, aí se você furar essa bolha dele, é um perigo muito grande, né? Não, é um perigo muito grande. Não há crescimento em fé, nem questionamento, sem diálogo. Se o pastor não consegue conversar com você sobre alguma coisa que você tem para entender ou mostrar, ou você tem uma visão diferente, eles não param para entender você. Eles querem impor sobre você, né? Eu fiz uma coisa aqui outra vez, eu falei para o pastor, como eu ganho Libra, então eu ajudo minha família, ajudo as pessoas, né, no Brasil, tal. E eu falei que não daria dízimo, porque estou dando dízimo para ajudar pessoas que precisam mais. Simplesmente ele mandou uma carta, né? Não sei se você concorda comigo, né? Deixei de dar o dízimo para ajudar as pessoas, não sei se você concorda, mas eu fiz isso, faço isso. Ele me mandou uma carta, eu falei, meu amigo, me respeite, meu pastor, mas eu não estou pedindo para você um estudo, eu estou lhe comunicando que eu não vou dar porque eu estou ajudando essas pessoas que precisam. Entendeu? O que aconteceu? Ele literalmente virou a cara para mim. Né? Nem na minha casa, chamei aqui do jeito um café, eu conversar, ele não vem. Por quê? Porque você vê que as pessoas, ele não quer você na igreja por você ou por sua família, ele quer o que você tem para oferecer. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora... Geralmente as pessoas, não todos os pastores, né, mas geralmente eles querem você pelo que você tem para oferecer para ele. Você é um músico, você é um professor, você é um cantor, você é um dizimista bom, um ofertante bom, entendeu? Então eles querem que você tenha para oferecer. Eles não querem você para ajudar você, eles querem te arrancar de alguma coisa. Então, infelizmente, isso que acontece, isso aqui é o que acontece. Mas qual é o foco? Qual é o foco? O foco aqui é você lembrar que Deus é primordial na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida. Não é a igreja, não é a placa da igreja que vai te dar uma vida melhor espiritual. Não é uma placa da igreja que vai te dar uma vida financeiramente melhor. Mas é a tua fé no Criador, a tua crença em Deus e você usar a tua fé para os seus propósitos, para os seus melhores propósitos. Também não adianta você querer andar com Deus e andar fazendo maldade. Porque eu já vi muitas pessoas, muitos crentes. Não sei se você concorda comigo. Você pode ter um comentário aí se você conhece, ou você já viu, ou você já passou por isso. A pessoa ele é crente, ele usa a questão de ser servo de Deus para fazer maldade para você. Tipo assim, quando você faz uma coisa errada, ele fala assim, Deus falou comigo que você está pecando, tipo isso, sabe? Ou ele nunca tem uma palavra de amor para dar para você. Ele sempre usa a vontade de Deus para ele. Quer dizer, eu uso Deus para minha vontade, eu uso a igreja para minha vontade, eu uso o púlpito para minha vontade. Mas não uso o púlpito para ajudar você, eu não uso a igreja para ajudar você, eu não uso Deus para ajudar você, mas sempre em prol da minha vontade. Esse tipo de pessoas são perigosíssimas ao seu lado. Muito obrigado, dê like no meu conteúdo aí, compartilhe esse canal e esse vídeo também, para que as pessoas consigam chegar mais ao meu conhecimento, tá? Ok? Muito obrigado, Deus abençoe e até mais.